Meus irmãos, abra sua Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também os entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o comerdes, que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que venha. Por esta razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E desta forma, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que morrem. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Bem, Pai querido, fala conosco através da Tua palavra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, podeis assentar. Amém. Olha bem, irmãos, não dá para a gente, né? Eu queria muito nessa noite pregar uma mensagem mais extensa, um tempo maior, mas nós estamos obedecendo a um decreto e por isso nós não podemos, e nós vamos ter, eu quero aqui dar uma palavra, mas eu tenho certeza que esta palavra, o Espírito Santo, ele vai falar tremendamente na tua vida e no teu coração. Sempre na Santa Ceia, irmãos, eu gosto de dizer, e é importante dizer, que a Santa Ceia é um momento tão especial na nossa vida, que nós nunca devemos levar a ceia do Senhor de qualquer maneira, de qualquer forma. Nesses 34 anos que eu conheço Jesus, quase 30 anos pregando o Evangelho, desde a primeira vez que eu ouvi, que eu participei da Santa Ceia, isso ficou gravado na minha vida, no meu coração, da santidade da ceia do Senhor. Que a ceia, ela é sagrada. E o apóstolo Paulo aqui no livro de Coríntios, ele escreve uma carta para a igreja de Coríntios, porque chega um momento que aquela igreja, eles acostumaram com a Santa Ceia, e eles começaram a ter a ceia como algo qualquer. É a Santa Ceia. É algo normal. E como começou a haver naquele lugar, irmãos, até grupos, mesas separadas, entre mais ricos, mais pobres. O apóstolo Paulo, então, escreve uma carta, e ele começa a ensinar sobre os valores da Santa Ceia na vida do cristão. E Paulo, então,
Ele diz assim, olha, não foi eu, não inventei a Santa Ceia. A ceia que eu ensinei, que eu quero continuar ensinando, estou ensinando para vocês, ela veio do Senhor. Ela foi estabelecida pelo Senhor. E ele começa dizendo assim, certa vez Jesus estava sentado à mesa com seus discípulos. Então os valores da ceia começam na mesa. É preciso nós entendermos, irmãos, isso, o valor da mesa na nossa vida. Jesus estava sentado com seus discípulos, à mesa. A mesa é lugar de comunhão. A mesa é lugar de aliança. E ali Jesus pega o pão e ele serve para os seus discípulos e ele diz assim, olha, todas as vezes que vocês comerem deste pão, lembre de uma coisa, este pão, ele representará o meu corpo, que será pregado na cruz do Calvário. Esse pão representa o meu corpo, que será doado na cruz do Calvário por todos vós. Todas as vezes que vocês sentarem na mesa, todas as vezes que vocês pegarem este pão, é preciso que vocês estejam em comunhão comigo. É preciso que vocês estejam em aliança. Só senta na mesa quem tem comunhão, só senta na mesa quem tem aliança. E quando vocês pegarem este pão, faça em memória de mim, faça em memória do meu nome. Lembre que eu fui lá na cruz do Calvário e eu entreguei o meu corpo por cada um de vós. Semelhantemente, ele pega o cálice e também serve o cálice aos seus discípulos e diz assim, este cálice representa a minha aliança. Quer dizer, a partir daquele momento, irmãos, uma aliança estava sendo estabelecida. O homem não tinha direito a nada, o homem estava separado de Deus. O homem não tinha direito de chegar a Deus, o homem não tinha direito de salvação. O pecado separava o homem totalmente de Deus, mas naquele momento estava tendo uma aliança entre o pai e o filho. No momento que o sangue foi derramado lá na cruz, uma aliança foi estabelecida. Agora, na morte do Cordeiro, no derramamento do sangue do Cordeiro, o homem voltaria a ter comunhão com Deus. O homem voltaria a ter uma aliança com Deus. O homem teria direito de falar com Deus. O homem teria direito novamente de salvação. O homem teria nova vida em Cristo Jesus. E aí o Senhor diz, quando vocês sentarem na mesa, todas as vezes que vocês sentarem na mesa, estejam em comunhão comigo. Todas as vezes que vocês sentarem na mesa, estejam em aliança. Quando vocês pegarem o pão, quando vocês tomarem o cálice, faça em memória de mim, faça em memória do meu nome, que dei a minha vida por vós. Santa Ceia, irmãos, é sagrado. Por isso que Deus estabeleceu a mesa, para nós sentarmos na mesa, para nós estarmos aliançados com Deus, em comunhão com o Espírito Santo de Deus, entendendo o valor de quando eu como o pão, o valor de quando eu tomo o cálice. E logo após isso, Jesus diz assim, olhem para dentro de cada um de vocês. Quer dizer, Paulo diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer deste pão, antes de tomar desse cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É preciso, antes de comer do pão e tomar do cálice, eu olhar para dentro de mim, eu fazer uma análise da minha vida. Como é que eu estou? Como é que está a minha aliança com Deus? Como é que está a minha comunhão com Deus? Como que está a minha comunhão com a palavra de Deus? Irmão, não é ninguém que tem que apontar o dedo para dizer como é que você está. Não é ninguém que tem que dizer se você pode sentar na mesa ou não. Porque há pessoas que dizem,
Olha, aquele irmão lá, ele não pode sentar na mesa. Aquela irmã lá, pastor, ela não pode sentar na mesa. Quem sou eu para falar que alguém não pode sentar na mesa? Porque na mesa de Cristo estava sentado um Judas. Mas quando Jesus falou em comunhão e aliança, quando aquele Judas ele fez uma análise, ele levantou da mesa. Irmão, eu não tenho direito de julgar ninguém, eu não tenho direito de dizer quem senta na mesa e quem não senta na mesa. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós devemos nos examinar a nossa vida, o nosso coração. Cada um tem que examinar. E para você entender a profundidade disso, eu quero dizer para você, começando de mim que estou aqui no altar, até o último que estiver lá atrás. Você que está aí online, não tem ninguém perfeito aqui. Não tem ninguém perfeito aí aonde você estiver ouvindo esta palavra. Todos nós somos pecadores, a humanidade é pecadora. Não tem ninguém perfeito. Não há ninguém aqui que possa dizer, pastor, olha, sabe, eu não pequei, pastor, eu não fiz nada de errado. Porque fizemos. Em algum momento nós pecamos, em algum momento nós erramos, em algum momento nós falhamos. Não existe na humanidade alguém perfeito, alguém que não tenha cometido um pecado. A palavra de Deus, ela nos garante e diz que o único que nunca cometeu nenhum pecado, o único que nunca faltou, que nunca falhou em nada, se chama Jesus Cristo. Ele é perfeito. Agora nós não. Aonde eu pequei, talvez muitos de vocês não pecaram. Aonde você pecou, talvez eu não pequei. Mas se pegar o meu pecado ou o seu pecado, se colocar na balança, irmão, para Deus é uma coisa só. Tem alguém que diz assim, sabe, pastor, aquele lá não pode sentar na mesa porque ele prostituiu. Mas aquele que está apontando o dedo e está dizendo, aquele que não pode sentar na mesa porque prostituiu, ele roubou. Ele estava lá na empresa, ele estava precisando de um prego na casa dele. Puxa vida, meu patrão tem muito aqui, tem muitos pregos aqui. Um prego só, 2 pregos só, não vai fazer falta para ele não. Ele coloca no bolso e leva para casa. E ele aponta o dedo e diz, aquele lá não pode porque prostituiu, aquele lá não pode porque ele fez isso, aquele outro não pode porque ele fez aquilo. Ele roubou 2 pregos. Se colocar na balança, diante de Deus, pecadinho, pecadão, irmão, é tudo a mesma coisa. Tem o mesmo peso. Então ninguém pode julgar ninguém. O certo aqui que Paulo está nos ensinando, primeiro, eu entender a santidade da Santa Ceia, eu entender que a ceia é sagrada. E ao sentar na mesa, eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso me examinar. Como é que está a minha aliança com Jesus? Como é que está a minha aliança com Deus? Como é que está a minha comunhão com Deus, com a palavra de Deus? Como que está a minha vida? Eu mesmo vou fazer uma análise. Você sabe, irmão, se você olhar para dentro de você, não tem criança aqui, se você olhar para dentro de você, você sabe aonde você errou. Todos nós temos a consciência onde pecamos. Então, se eu entendo a responsabilidade da mesa do Senhor, o que eu vou fazer? Eu vou me arrepender do meu pecado. Eu vou confessar o meu pecado a Deus. Eu vou dizer, pai, eu pequei, pai, eu errei. Pai, eu pisei na bola, pai, eu não queria fazer isso, mas eu fiz. Tem misericórdia de mim. Pai, me perdoa pelo meu pecado, me perdoa pela minha falha. Irmão, Deus, Ele vai te perdoar. Lá em 1 João tem uma garantia. O Senhor diz, olha, se houver sinceridade comigo, se você confessar o seu pecado e for sincero comigo,
diz assim: eu vou perdoar. Eu nunca mais me lembrarei desse pecado. Então, irmãos, eu vou estar em comunhão, eu vou estar em aliança novamente, eu vou pegar o pão em aliança, eu vou tomar do cálice em aliança. É sinceridade com Deus. Eu entendendo a responsabilidade da mesa. Porque a partir do momento que eu olho para dentro de mim, a partir do momento que eu me arrependo, que eu confesso o meu pecado a Deus, o Senhor nos perdoa. Há uma garantia de perdão de Deus. Quantos estão entendendo isso aqui? Não interessa onde você errou. Não interessa onde você falhou. Não me interessa onde você pecou. Interessa se você se arrepende. Interessa se você é capaz de dizer para Deus: eu me arrependo, Deus, do meu pecado. Eu me arrependo aonde eu errei. Eu me arrependo aonde eu pisei na bola. Deus, tem misericórdia de mim. Então Deus vai olhar o mais profundo do nosso coração, irmãos. Deus, Ele vai nos perdoar. E então você vai comer do pão, você vai tomar do cálice. O Senhor, Ele vai te fortalecer. O Senhor vai edificar a sua vida. Ele vai abençoar a sua vida. A mesa tem uma importância muito grande no nosso coração. Irmão, o princípio do sucesso na tua vida, o princípio da vitória na tua vida, o princípio de todas as coisas na tua vida, começa daqui, da mesa. Quem eu sou na mesa do Senhor? Como é que está minha aliança e minha comunhão com Ele? A sua vitória começa daqui, Não importa como tiver o país, não importa que vírus for, não importa a condição que tiver lá na frente, não importa se é deserto, não importa, irmão, se você olhar e parece que não tem possibilidade alguma, se tem comunhão na mesa, se tem aliança na mesa, se você faz parte da mesa, você pode ter certeza de uma coisa: Deus vai te abençoar. Deus vai te honrar. Deus, Ele vai estar contigo. Hoje, eu estava vindo para a igreja, e eu estava conversando com a pastora Sara, e a gente estava lembrando de dois personagens importantíssimos na palavra de Deus: Sansão e Dalila. Aliás, Sansão e José. Dois homens de Deus, dois homens que Deus tinha um plano poderoso na vida deles. Chegou um dia na vida deles que eles tiveram que fazer uma escolha entre o hoje e uma vida eterna. Você já parou para pensar no valor da vida eterna na tua vida? Sansão tinha tudo. Ele tinha a graça de Deus, ele tinha a força de Deus, ele tinha o sobrenatural de Deus. Tudo para ter a vida eterna. Mas de repente aparece uma Dalila. Não tem nada contra nenhuma Dalila, tá, gente? Não leva para esse lado, não. Estou entendendo aqui, eu estou colocando, conjecturando aqui, Dalila representando o hoje. Às vezes as nossas escolhas fazem a gente perder a vida eterna, faz a gente perder a bênção. Quando Sansão, ele se apaixonou por Dalila, e ele voltou-se todo para Dalila, ele perdeu tudo que Deus tinha para ele, toda a vida eterna. Entre o hoje e a vida eterna, o que você tem escolhido para a tua vida? José, menino de grandes sonhos. E um dia, a mulher de Potifar se apaixonou por José. E ela queria José, e ela fez de tudo. Mas José, olhando aquilo tudo na frente dele, e o eterno, e a vida eterna, José fez uma escolha: eu prefiro a vida eterna. Aquela mulher chegou a agarrar, segurar José, mas José, ele fugiu. Entre o hoje e a vida eterna, José disse: eu quero a vida eterna.
Irmão, entre as coisas do mundo, entre as coisas dessa vida, entre a vontade da carne, entre o pecado e a vida eterna, há uma escolha que eu preciso fazer, há uma escolha que você precisa fazer. Precisamos escolher a vida eterna, entre o pecado e a vida eterna, entre as coisas do mundo, as coisas dessa vida e a vida eterna, nós precisamos escolher a vida eterna. Essa decisão nós fazemos na mesa. Pai, me perdoa, eu não quero mais o pecado, eu não quero mais as coisas erradas. Pai, eu errei sim, eu falei, tem misericórdia de mim. Mas eu quero a vida eterna, eu quero aliança, eu quero comunhão. Quantos irmãos estão entendendo isso, irmãos? Amém?